Quem matou Jesus? Você já fez esta pergunta alguma vez? Já fizeram esta pergunta para você alguma vez? Quem matou Jesus? Foi Pilatos, o braço armado de Roma, os ignorantes soldados? O sinédrio que detinha o poder da religião e eram políticos vergonhosos usando a religião para manipular as pessoas aos seus próprios interesses? Será que foram os discípulos que o abandonaram? Quem matou Jesus? Foi o diabo que o queria vencer e destruí-lo? Quem matou Jesus? Será que foi Deus o Pai para cumprir a lei? Ou será que fomos eu e você? Numa outra ocasião, Jesus havia dito aos discípulos: ninguém tem poder de tirar a minha vida. Ele é Deus. Então ele diz: eu mesmo a dou e torno a tomá-la. Este poder recebi inclusive de meu Pai. Quem matou Jesus? Desta perspectiva teológica, foi o amor por mim e por você. Portanto, quando você estiver diante da cruz, aquela cena horrenda, horrível, vergonhosa, onde corpos eram expostos em putrefação em lugares públicos, hoje como se fossem expostos corpos numa cruz em shoppings, em universidades, na entrada de bares, de restaurantes, imagina, era isso. Você não tem que se perguntar diante da cruz se este é o filho de José e Maria ou o filho de Deus. Você tem que olhar para a cruz e dizer: aí estou eu, na pessoa do Filho de Deus. Sabe? Jesus não apenas morreu por você, Jesus morreu como se fosse você. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era de Barrabás e de todos nós, menos dele. Jesus, ele vai à cruz do Calvário, passa por todo este sofrimento e escárnio por nos amar. Em Marcos capítulo 15, existem ali narrativas de vergonha e horror na cruz. No capítulo 15, verso 23, diz que lhe dão vinho com mirra, este borrão molhado com vinho ou com vinagre, como dizem outros evangelhos, eram colocados para as pessoas se limparem depois de suas necessidades. Que cena horrorosa. Depois, os ladrões que estavam ali também ficam blasfemando, dizendo: ora, por que não nos salva também? Outros que estavam diante da cruz diziam: desce da cruz, salva uns aos outros, salvou os outros, não salva você mesmo? E eles não sabem que, ironicamente, estavam colocando Jesus como Salvador de todo mundo. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo diz que os poderosos deste mundo, se soubessem o que estavam fazendo ali, não o teriam matado. Porque em toda essa vergonha e humilhação, Jesus estava pagando o preço por mim e por você. Sabe quanto você vale? Você vale a vida do Filho de Deus, do próprio Deus na cruz do Calvário. Sabe quanto você vale? Se alguém quiser falar que você não vale nada, que você não presta, você vale tudo isso que Jesus passou. Você tem valor. Na cruz do Calvário, numa cena de horror e vergonha e horror e humilhação, nós encontramos em meio à vergonha, a tanto horror, a tanta humilhação, o meu e o seu valor. Portanto, Jesus nos convida também a olharmos para toda essa cena e encontrarmos em tanto horror e vergonha o meu e o seu valor na vida do Filho de Deus.